Sem parar, de imediato, retorno do gabinete 44 da Câmara Cajuru, seu empregado público antipolítico, para a terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara. Pelas 22 redes sociais do Cajuru na internet mundial, para mais de 10 milhões de seguidores, acessos e alcances. Comando do facebook.com/docajuru e do facebook.com/Cajuru Goiás. E aí na sua tela, as demais 20 redes sociais do Cajuru à esquerda, os faces perfis e os faces fanpages, páginas que temos ao seu dispor. E à direita do seu vídeo, do seu telefone móvel, de sua tela, as outras redes, TV Cajuru, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, canal do YouTube, enfim, são 22 redes sociais sempre à sua disposição. É hora de Cajuru Desmoraliza! Quando eu falo desmoraliza, porque eu fico pensando, há quanto tempo? Você que é mineiro de Belo Horizonte, você que é brasileiro de qualquer cidade, você se lembra em 2004, junho, Cajuru demitido ao vivo em rede nacional pela Band. Motivo? Eu defendia as pessoas especiais cadeirantes que não tinham como entrar no Mineirão, em Belo Horizonte, antes do jogo pelas eliminatórias da Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. Se lembram? Porque o portão especial dessas pessoas especiais foi exclusivo, fechado, para a entrada de convidados do Aécio Neves, que naquela época, 2004, se lançava candidato para a presidência da República e levou 10 mil convidados, com mordomia total, com direito até a puteiro depois do jogo. Tanto que depois do jogo o Ronaldo Fenômeno foi para o palácio do Aécio e conheceu uma amiga minha especial. E acabou se apaixonando por ela e se casando. Lembra, Lidiane? Quem que era? Vamos ver. Fala o nome dela. Não é processo não, até porque eu quero defendê-la. Ela não era prostituta. Nesse dia foi um verdadeiro prostíbulo. O Maguito Vilela aqui de Goiás foi convidado, ele foi. Tinha político, periquito, papagaio, amante, filho, cantor, aquela Nanica, cantora, filha do Zezé de Camargo, aquela que quando ela canta é uma tortura. É uma tortura. Eu sou torturado quando eu ouço a música daquela tal de Vanessa Camargo. Ela, Sérgio Reis... O Brasil inteiro, 10 mil convidados. E eu ao vivo transmitindo pela Band. A Daniela Cicarelli, o Ronaldo Fenômeno a conheceu naquele dia. Só que ela é séria, ela não é isso que você está pensando, não. Você achou que ela era? Não, ela é seríssima. Seríssima, não é mulher de programa, de forma alguma. E minha amiga pessoal. E amiga também da Adriana Galisteu. Mas enfim, esse dia foi terrível. E eu fui demitido ao vivo. Ao vivo, fui demitido. Ganhava 250 quilos de alcatra por mês. Era o meu salário. 250 mil reais era o meu salário da Band. Eu era a maior audiência da Band ao lado do Datena. Eu só ganhava isso por mês. E fui demitido ao vivo. Ao Alexandre, que fala alto. Vai te catar, ó, cala a boca. Alexandre, eu estava assistindo. E daí? O Brasil inteiro estava assistindo. Ele acha que é, entendeu? Ele fala, eu estou fazendo o programa, ele fica falando durante o programa. Impressionante. Você quer entrar no meu lugar aqui, Alexandre? Vem aqui, transmita no meu lugar o programa. Você é muito bom de televisão? Entra aqui, faz televisão no meu lugar. Fala de improviso aqui no meu lugar. Mas, enfim, o desmoraliza é por isso, gente. É lembrar de tantas coisas que você falou com tanta antecedência, de Michel Temer, de Aécio Neves, de Ricardo Teixeira, de tantos homens públicos, da vida pública, da política, do futebol. Há quanto tempo eu falava desses caras e só agora a casa deles está caindo. Por falar em casa, manda pro ar de imediato vídeo, hoje presa pela Polícia Federal na cadeia, essa canalha ordinária, bandida,
Irmã de Aécio Neves, Andréia Neves. Essa é covarde. Essa mulher não vale nada. Nada, essa mulher. Essa não presta mesmo, rancorosa, é capaz de mandar matar uma outra pessoa. Porque, para mim, a pessoa que é capaz de mandar matar outra, essa pessoa, para mim, não é ser humano. Essa pessoa, para mim, não tem como você adjetivar. Não tem. Essa não presta mesmo. Mal amada, feia, horrorosa, desprezada. O marido metia chifre nela direta, ela entrou em depressão, quase suicidou. Essa vaca. Estou abusando? Estou indo longe? Lidiane? Não? Não é melhor maneirar mais um pouco, não? Editar como eu estou vivo. Editar, só Lidiane editar ao vivo. Não tem como não, minha querida. Não tem como não. Já foi tudo pro ar. Veja aí, manda pro ar. Estão vendo? Não tem áudio, vídeo, perfeito? Irmã do senador Aécio Neves é presa pela Polícia Federal. Agentes da PF e do Ministério Público Federal foram ao apartamento de Andréia Neves em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas não a encontraram. Ela foi presa na região metropolitana de Belo Horizonte. A operação também fez buscas em outros endereços ligados a Aécio Neves pelo país. Foram até na fazenda dele em Cláudio, cidade do interior de Minas Gerais. O vídeo vocês estão vendo aí, ó. Está no ar, não está, Laerte? Olha aí o vídeo. É do G1, da Globo. Imagens mostram irmã de Aécio sendo levada por policiais. Perfeito? Em condomínio na Grande BH. Eu conheço esse condomínio aí. Meu amigo Jairinho Rodrigues mora lá, em BH. Na casa dela, portanto, a Polícia Federal foi lá. Imagens de um arquivo pessoal, sem o áudio, mas você viu a senhora Andréia Neves, pela Lava Jato, presa, a irmã de Aécio Neves. E agora manda para o ar, para o Fineza, o Supremo Tribunal Federal afastou hoje o senador Aécio Neves. Está afastado, daqui a pouco vai ser cassado e vai preso, é evidente. Esse vai para a cadeia mesmo também. A irmã foi, ele vai também. Vejam a notícia aí, por Fineza. Bem, gente, o Aécio Neves está proibido de deixar o país e de falar com qualquer outro investigado. Notícia aí está da tvcajuru.com, vejam aí. Notícia da tvcajuru.com. Enfim, gente, depois do Supremo Tribunal Federal, Michel Temer, será que ele vai renunciar? Hã? Será? Você aí do outro lado, renunciaria se estivesse no lugar do Michel Temer? Ele não vai querer renunciar para não perder o foro privilegiado. Essa é a verdade. Enfim, essa situação, já mostramos a do senador Aécio Neves, essa agora a do presidente da República, Michel Temer. E as demais delações do dono da JBS, hein? O Joesley? Porque ele delatou mais de 1.700 políticos. Tem vereadores, inclusive de Goiás, deputados de Goiás, estaduais, federais, senadores, governadores. Tem gente demais, 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 demais. O que vai virar esse país, hein? Comentem, por favor. O que acontece? Na sua opinião? O que vai acontecer? O que tem que acontecer, na sua opinião? Comente aqui. É eleição imediata, eleição direta, presidencial ou eleição geral de uma vez? Porque ter uma eleição agora e outra no ano que vem, vai gastar grana assim. Faz uma só de uma vez. Elege de uma vez todo mundo de novo. Começa tudo de novo. E vamos ver o que vai dar. Gente, manda pro ar aí, por favor. Nessa terceira e última parte do programa Voz de Goiás na Câmara, as organizações Globo, temos aqui todas as informações. A Globo pediu a renúncia do Michel Temer. Veja aí. O Merval Paiva, este na foto, é o diretor de jornalismo do jornal O Globo. É um dos homens mais fortes do jornalismo da Rede Globo, o Merval Paiva. Ele pediu a renúncia
do Michel Temer. E outros comentaristas da Globo, hoje à tarde, pediram a renúncia do Temer. Ou seja, as organizações Globo estão pedindo a renúncia do Michel Temer. E isto não aconteceu na era Collor. A Globo foi a última a pedir o impeachment dele. No impeachment da Dilma, a Globo foi a quarta ou a quinta, depois da Folha de São Paulo, depois de outros veículos. Agora não, agora ela foi a primeira do Brasil, saiu na frente, a organização Globo, e já pediu a renúncia do Michel Temer. Parece insustentável a situação do presidente Michel Temer, que eu sempre falei, corrupto desde a maternidade. Globo pedindo a renúncia do presidente Temer. Na verdade, o Brasil ficou abalado ontem no Jornal Nacional. Manda pro ar. Exatamente às 7h30 da noite, horário de Brasília, uma notícia bombástica abalou o Brasil. O colunista Lauro Jardim revelou no site do jornal O Globo que o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista, entregou ao Ministério Público Federal uma gravação feita em março deste ano. Nela, Joesley Batista conta ao presidente Michel Temer que está pagando pelo silêncio do ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o jornal O Globo, os irmãos Joesley e Wesley Batista e outras 5 pessoas estão tentando fechar um acordo de delação premiada com o Ministério Público e apresentaram várias gravações aos procuradores. Numa conversa gravada, o presidente Michel Temer indica para Joesley o nome do deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná, para resolver no governo um assunto da empresa JIF. Ainda segundo o jornal, em um vídeo feito logo depois, o deputado aparece recebendo uma mala com R$500 mil enviados pelo empresário. Nesse vídeo, de acordo com a reportagem de O Globo, Joesley Batista aparece contando a Michel Temer que estava dando a Eduardo Cunha e a Lúcio Funaro, operador do PMDB no esquema da Lava Jato, os dois presos em Curitiba, uma mesada para que ficassem calados. Nessa conversa, segundo o jornal, diante da informação, Michel Temer incentivou, abre aspas, tem que manter isso, viu? Fecha aspas. O jornal O Globo mostrou que pela primeira vez na Operação Lava Jato foram feitas ações controladas, 7 no total, para obtenção de provas em flagrante. Segundo o jornal, tudo foi combinado com a Polícia Federal. Os diálogos e as entregas de dinheiro foram filmadas pela Polícia Federal. Além disso, a reportagem mostra que as cédulas tinham os números de ações chamadas de controladas, foram distribuídos R$3 milhões em propina durante o mês de abril. As primeiras conversas para o acordo da delação premiada começaram em março e os depoimentos terminaram na semana passada. Os 7 delatores acertaram um pagamento de R$225 milhões de multa. Eles não vão ficar presos, nem vão usar tornozeleiras eletrônicas. E uma correção sobre o ex-deputado Eduardo Cunha, o que se tem é uma gravação de áudio e não a gravação das conversas e não a gravação de vídeo, em vídeo, isso em relação ao ex-deputado Eduardo Cunha. Os delatores da JBS tinham nas mãos conversas gravadas do empresário Joesley com o presidente Temer, além de um histórico de propinas distribuídas a políticos nos últimos 10 anos. Essas conversas foram gravadas no mês de março. Segundo o jornal O Globo, o dono da JBS usou um gravador escondido no bolso do paletó. Para que nada vazasse, ainda segundo o jornal, a Procuradoria-Geral da República adotou procedimentos pouco usuais. Na hora de prestar os depoimentos, os delatores entravam pela garagem da sede da Procuradoria em carros particulares e subiam para as salas sem serem identificados na portaria. A reportagem mostra que, segundo os delatores, o dinheiro para Cunha era entregue a Altair Alves Pinto, seu homem de confiança. Na conversa gravada, Joesley pediu a ajuda de Michel Temer para resolver uma pendência da JIF no governo. Temer disse que Joesley deveria procurar Rodrigo Rocha Loures, do PMDB, para cuidar desse problema. Temer disse, fale com o Rodrigo, Joesley. Joesley Batista quis saber se Joesley quis se certificar do que Rocha Loures poderia fazer. Por isso ele perguntou, posso falar tudo com ele? E o presidente Michel Temer respondeu, tudo.
Ainda segundo a reportagem, Rocha Loures é um conhecido homem de confiança do presidente. Foi chefe de relações institucionais da vice-presidência, sob Temer. Após o impeachment, ele virou assessor especial da presidência e, no mês de março, voltou à Câmara dos Deputados, ocupando a vaga do ministro da Justiça, Osmar Serralho. A reportagem do jornal O Globo na internet mostra também que Joesley relatou que Guido Mantega era o contato dele com o Partido dos Trabalhadores. Segundo Joesley, era com Mantega que o dinheiro de propina era negociado para ser distribuído aos petistas e a aliados. Mantega, segundo a reportagem, também operava os interesses da JBS no BNDES. Joesley revelou também que pagou 5 milhões de reais para Eduardo Cunha após a prisão dele, valor referente a um saldo de propina que o PMDBista tinha com Joesley. Joesley disse ainda que devia 20 milhões de reais pela tramitação de uma lei sobre a desoneração tributária do setor de frango. E ainda de acordo com a reportagem do jornal Globo, Joesley Batista entregou à Procuradoria-Geral da República uma gravação que agrava ainda mais a situação do senador Aécio Neves. No áudio, o presidente do PSDB pede 2 milhões de reais ao empresário sob a justificativa de que precisava da quantia para pagar despesas com a sua defesa na Operação Lava Jato. Aécio e Joesley se encontraram no dia 24 de março, num hotel em São Paulo, quando Aécio citou o nome de Alberto Toron como criminalista que o defenderia. O pedido de ajuda foi aceito e Joesley quis saber quem seria o responsável por pegar as malas. Aécio Neves indicou o primo, Frederico Pacheco de Medeiros, para receber o dinheiro. Ele é conhecido como Fred. Foi diretor da CEMIG, nomeado por Aécio, e um dos coordenadores da campanha de Aécio a presidente da República em 2014. Aécio Neves disse para Joesley, abre aspas, tem que ser um que a gente mata ele antes de fazer delação. Vai ser o Fred com um cara seu. Vamos combinar o Fred com um cara seu, porque ele sai de lá e vai no cara. Fecha aspas. Quem levou o dinheiro a Fred foi o diretor de Relações Institucionais da JBS, Ricardo Saúde, um dos 7 delatores. Foram 4 entregas de R$500 mil cada uma. A Polícia Federal filmou uma dessas entregas. No material que chegou às mãos do ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, na semana passada, a Procuradoria-Geral da República diz ter elementos para afirmar que o dinheiro não foi repassado a advogado algum. As filmagens da Polícia Federal mostram que depois de receber o dinheiro, Fred repassou ainda em São Paulo as malas para Menderson Souza Lima, ele é secretário parlamentar do senador Zezé Perrella, do PMDB de Minas Gerais. Não há, portanto, nenhuma indicação de que esse dinheiro tenha ido para o advogado Alberto Toron. A gente já disse, essas revelações todas feitas pelo site do jornal O Globo vieram a público às 7h30 da noite. O que tivemos até agora foram as notícias do jornal O Globo, aqui reproduzidas no Jornal Nacional. E agora vamos ao vivo a Brasília. O Marcos Lozecan está lá e fala ao vivo. Você está no Supremo, não é isso, Lozecan? É isso, Bonner. Boa noite para você, boa noite a todos que nos assistem. E o Supremo Tribunal Federal, pelo menos até agora, não deu nenhuma informação oficial sobre essa delação premiada feita pelos donos da JBS, o Joesley Batista e o Wesley Batista. Ou seja, o Supremo não confirma sequer se essa delação foi homologada, ou seja, validada pelo ministro relator da Lava Jato, Luiz Edson Fachin. Nós estivemos agora há pouco, vários jornalistas, em frente ao gabinete do ministro Luiz Edson Fachin, em busca de informações, mas pediram para que a gente saísse de lá e a porta foi fechada. E isso não é uma atitude normal aqui no Supremo Tribunal Federal. Depois nós fomos à Secretaria de Imprensa do Supremo, onde tivemos a seguinte informação. Eles estão procurando lá também falar com o ministro Fachin para ver se confirmam tudo isso, se obtém mais informações para passar para a gente aqui no Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que a gente pode informar agora de certeza é que os investigadores da Lava Jato confirmaram que tudo que saiu no site do jornal O Globo é verdadeiro. Nós voltamos a falar sobre a notícia bombástica do jornalista Lauro Jardim, que o site do jornal O Globo publicou agora à noite.
O colunista revelou que o dono da JBS, Joesley Batista, gravou conversa com o presidente Michel Temer, em que Temer deu o aval para a compra do silêncio de Eduardo Cunha na prisão. A gente vai voltar a Brasília agora ao vivo. Vamos conversar com o repórter Marcos Lozecan. Ele está em frente ao Supremo Tribunal Federal. Lozecan, boa noite. Alguma nova movimentação no gabinete do ministro Edson Fachin aí no Supremo? Pois é, Renata, boa noite para você, que eu não tinha dado ainda, né? Olha só, o clima aqui é muito tenso. No Supremo Tribunal Federal, isso caiu também como uma bomba, foi uma grande surpresa o vazamento dessas informações. A Procuradoria-Geral da República, que fez as investigações, que fez também a delação premiada, que ainda não foi homologada, a Procuradoria-Geral da República diz que não vai se manifestar, nem confirmou e também não negou que essa delação já teria sido ou não homologada. A gente ficou sabendo mais cedo que o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, teria estado aqui numa reunião de emergência com o ministro Fachin, mas na garagem a gente viu um carro que depois se confirmou que não era o carro dele. A gente não tem certeza se ele esteve aqui ou não. O teor das informações publicadas no jornal O Globo já foi confirmado por investigadores da Lava Jato. E uma última informação, a defesa do ex-deputado Eduardo Cunha disse que ele não vai se manifestar por enquanto. Agora vamos ao Congresso Nacional, onde está a minha colega, a repórter Zileide Silva. Oi, boa noite, Lozecan. Olha, as sessões aqui no Congresso, as sessões no Senado e na Câmara aconteciam normalmente quando parlamentares da oposição começaram a ler a notícia no site do jornal O Globo. Imediatamente, outros parlamentares também tentaram comentar o noticiário, mas pouco depois, os presidentes da Câmara e do Senado encerraram as sessões, evitando assim novos comentários. O deputado Rocha Loures, citado no noticiário do jornal O Globo, não está aqui em Brasília. Segundo a assessoria, ele está viajando, está em Nova York. E logo após tomar conhecimento do noticiário, o deputado Alessandro Molon decidiu entrar com um pedido de impeachment do presidente Michel Temer, baseado na lei do impeachment, a 1079, artigo 9º, com base no comportamento incompetente para o decoro do cargo. Bom, o presidente aqui da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, saiu logo após o encerramento da sessão, saiu rapidamente falando ao celular e disse que é preciso conhecer um pouco mais do noticiário, mas que o noticiário pode sim ser grave. Agora vamos ao Congresso Nacional novamente, onde está a minha colega Zileide Silva. Oi, Lozecan, eu falei há pouco que as sessões foram encerradas no Senado e na Câmara e imediatamente depois alguns senadores se reuniram na liderança do PT. Já que na Câmara, alguns deputados se reuniram na liderança do PDT justamente para discutir os próximos passos, o que fazer a partir dessa notícia do jornalista Lauro Jardim no site do jornal O Globo. Como eu disse também, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, do Democratas, pouco antes das 8 horas, quando ele encerrou a sessão, ele saiu do plenário falando ao telefone e conversou rapidamente com os jornalistas sem deixar o celular. E perguntado se ele achava que esse noticiário do jornalista Lauro Jardim era grave, ele comentou o seguinte, que se não fosse grave, nós jornalistas não estaríamos tratando disso. Já o líder do Democratas, o deputado Efraim Filho, disse que o noticiário é grave sim, pediu celeridade na investigação e uma resposta para a sociedade. E nós vamos agora ao Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Boa noite, Zileide, boa noite a todos. Quando a notícia foi divulgada, pegou o Palácio do Planalto num dia de agenda muito tranquila. O presidente Michel Temer estava reunido com governadores do Nordeste, Bahia, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Alagoas e Sergipe. O secretário de Comunicação da Presidência da República e o porta-voz subiram imediatamente ao terceiro andar onde fica o gabinete presidencial. Precisavam avaliar as declarações e definir algum tipo de resposta. Na sequência, o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, também correu para o gabinete de Temer. Consta que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, também está no gabinete presidencial nesse momento. A reunião continua e até agora não houve nenhuma manifestação do Planalto sobre as declarações
envolvendo o presidente da República. Bonner, Renata. Aí está Délis Ortiz terminando esse giro de repórteres ao vivo de Brasília. Lembrando que todas essas informações vieram a público no site do Jornal O Globo, a questão de 1h10, por isso a repercussão ainda é essa que nós tivemos. Até agora, silêncio. Brasília assustada com as revelações do Jornal O Globo. Vamos agora saber de novas informações no Palácio do Planalto com a repórter Délis Ortiz. Oi, Délis. Oi, Zileide. Oi a todos, né? Assim que essa notícia foi divulgada, deixou o Palácio do Planalto em alvoroço. Uma reunião que Temer estava tendo com governadores foi suspensa. O porta-voz e o secretário de comunicação da Presidência da República correram para o gabinete presidencial, que fica no 3º andar do Palácio. Na sequência, foi o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha. Depois chegou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. E agora há pouco soubemos que também estão no gabinete presidencial os ministros da Secretaria de Governo, Antônio Embaçaí, e da Secretaria-Geral, Moreira Franco. Eles estão ainda discutindo e avaliando esse noticiário. Até agora não houve nenhuma manifestação. Eu já falei com os ministros, ninguém atendeu o telefone. Enfim, senhoras e senhores, goianienses, goianos, meus únicos patrões, brasileiros, meus amigos, minha gente, eu, Jorge Cajuru, seu empregado público antipolítico, vou encerrando mais uma edição do programa A Voz de Goiás na Câmara, agora sempre em 3 partes. Essa foi a 3ª parte. É bom lembrar que o dono da Friboi, na sua delação, ele traz os últimos 10 anos de propinas. Imaginem quantas propinas ele pagou, hein? E aqui em Goiás, a quantos políticos, por exemplo, em Goiás, ele recebeu o perdão fiscal, ele que eu falo, a Friboi, de 1,3 bilhão. O que ele dá em troca? Ou não tem troca, Laerte? Ele recebe isso porque ele é bonzinho, ele tem olho verde? É isto? Hein? Porque ele tem uma cuequinha bonita? Tem troca, não tem? Tudo tem toma lá da cá da política ou não? 99%? Não? Meu amigo, que situação. Comentem, fiquem à vontade, o que vai acontecer com o Brasil daqui para frente. Eleição geral ou só eleição presidencial? Impeachment? Renúncia? E nessa 3ª parte do programa Voz de Goiás na Câmara, vamos ver com atenção e aí eu vou deixar o seu comentário priorizar este pronunciamento oficial do presidente da República, Michel Temer, após o escândalo. Vamos ver como foi o pronunciamento dele. Eu vou evitar comentar. Amanhã eu comento. Hoje só você comenta, por favor. Só vocês, mais de 10 milhões de seguidores, alcances e acessos. Eu peço por fineza só a opinião de vocês em relação a este pronunciamento. Vocês estão convencidos ou não das palavras de Michel Temer em pronunciamento oficial hoje? Manda pro ar. Olha, ao cumprimentá-los, eu quero fazer uma declaração à imprensa brasileira e uma declaração ao país. E desde logo ressalto que só falo agora, que os fatos se deram ontem, porque eu tentei conhecer, primeiramente, o conteúdo de gravações que me citam. Solicitei, aliás, oficialmente ao Supremo Tribunal Federal acesso a esses documentos. Mas até o presente momento não o consegui. Quero deixar muito claro, dizendo que o meu governo viveu nesta semana seu melhor e seu pior momento. Os indicadores de queda da inflação, os números de retorno ao crescimento da economia e os dados de geração de empregos criaram
esperança de dias melhores. O otimismo retornava e as reformas avançavam no Congresso Nacional. Ontem, contudo, a revelação de conversa gravada clandestinamente trouxe de volta o fantasma de crise política de proporção ainda não dimensionada. Portanto, todo um imenso esforço de retirar o país de sua maior recessão pode se tornar inútil. E nós não podemos jogar no lixo da história tanto trabalho feito em prol do país. Ouvi realmente o relato de um empresário que, por ter relações com o ex-deputado, auxiliava a família do ex-parlamentar. Não solicitei que isso acontecesse e somente tive conhecimento desse fato nessa conversa pedida pelo empresário. Repito e ressalto, em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Sempre honrei meu nome, na universidade, na vida pública, na vida profissional, nos meus escritos, nos meus trabalhos. E nunca autorizei, por isso mesmo, que utilizasse o meu nome indevidamente. E por isso, quero registrar enfaticamente a investigação pedida pelo Supremo Tribunal Federal será território onde surgirão todas as explicações. E no Supremo demonstrarei não ter nenhum envolvimento com esses fatos. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Sei o que fiz e sei da correção dos meus atos. Exijo investigação plena e muito rápida para os esclarecimentos ao povo brasileiro. Esta situação de dubiedade ou de dúvida não pode persistir por muito tempo. Se foram rápidas nas gravações clandestinas, não podem tardar nas investigações e na solução respeitantemente a essas investigações. Tanto esforço e dificuldades superadas, meu único compromisso, meus senhores e minhas senhoras, é com o Brasil. E é só este compromisso que me guiará. Bom, presidente, é tarde. Deixa eu te falar. Primeiro, eu vim aqui por 2, 3 motivos assim, essenciais. Primeiro, que eu não tinha te visto, né? Desde quando você assumiu. Foi, não, desde quando você assumiu. Quando eu assumi, não? Não. Antes de assumir. Eu tive motivo no teu escritório, uns 10 dias antes ali, quando estava ali naquela briga ainda, naquela guerra pela rede social, você lembra tal? Né? Foi de golpe e tal. E aí, mas tudo bem. E aí, enfim, de lá pra cá, eu vinha falando com o Gedel, enfim, aí também não lhe oportunidade. Deu aquele problema com também não quis me incomodar. Aquele, não, nos outros, Foi uma bobagem. Que ele fez. Bobagem sem consequência não precisava daquilo, né? O cara aproveitou para fazer um carnaval. Mas eu vinha falando de Gedel ali, tudo bem. Enfim, andei falando algumas vezes com o Padilha também, mas agora também o Padilha adoeceu, ficou adoentado. Enfim, aí eu fiquei meio, falei, deixa eu ir lá para dar uma... Primeiro dizer o seguinte, estamos juntos aí, se o senhor precisar de mim, viu? Me fala. Esperar passar. Eu te ouvi um pouco, presidente, como é que o senhor está nessa situação toda aí? Eduardo, não sei o que, O Eduardo resolveu me fustigar, né? Você viu que... Eu não sei como é que está essa relação.
Ele as perguntas nada a ver com a defesa, o Moro indeferiu 21 perguntas dele, que não tem nada a ver com a defesa dele. Era para me trutar. Eu não fiz nada por isso. No Supremo Tribunal Federal. Posso falar? 1, 2, totalidade. E tá aí, rapaz. Mas os 11 ministros... Eu queria falar assim, muito aqui dentro do possível, eu fiz o máximo que deu ali, zerei tudo, o que tinha de alguma pendência daqui para ali, zerou, liquidou tudo, e ele foi firme em cima, ele já estava lá, veio, cobrou, pronto, acelerei o passo e tirei da frente. Tem um outro menino, o companheiro dele que está aqui, né? Isso, que está aí, que o Gedel sempre estava. Não. Isso. O Gedel é que andava sempre ali, mas o Gedel também com esse negócio, eu perdi o contato, porque ele virou investigado, agora eu não posso também. Eu não posso encontrar ele. Isso. O negócio dos vazamentos, o telefone lá do Pardo com o Gedel, volta e meia citava alguma coisa meio tangenciando a nós, não sei o quê. Eu estou lá me defendendo. Como é que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo. Tem que manter isso. Todo meio também. Eu estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? No processo, assim. Isso. É investigado. Eu não tenho ainda denúncia. Isso, não tenho denúncia. Aqui eu dei conta de um lado o juiz, dá uma segurada, do outro lado o juiz substituto, que é um cara que fica segurando os dois. Ou eu consegui botar uma dor dentro da força-tarefa, que também está me dando informação, e lá que eu estou para dar conta de trocar o procurador que está atrás. Abraço do tamanho do estado de Goiás para o Matias Leandro de Piracanjuba, Cláudio Ulisses Barbosa de Goiânia, Bruno Nazário de Nazário, Wilson Gotardo de Niquelândia, Iana Rodrigues dos Santos de Goiânia, só abraços goianos. E os últimos abraços do programa, também só para goianos de Goiânia, Ivani Prado, César Santana, Eduardo Souza, Felipe Figueiredo e Lourisvaldo Martins. Agradeço muito a audiência de todos em todo o Brasil e fora do país, nas 22 redes sociais do Cajuru, na internet mundial. Um ótimo final de noite de quinta-feira, 18 de maio de 2017. Fiquem com as imagens aéreas da Avenida 85 com a T63 neste viaduto. Aí estão imagens aéreas com Dudu Aritana. Sempre a gente encerra cada edição deste programa com imagens aéreas deste momento em Goiânia. Foram essas as 3 partes especiais do programa de hoje, aqui do Gabinete 44 da Câmara, com o nosso sexteto, produzindo mais uma edição de A Voz de Goiás na Câmara. Até amanhã, sexta-feira. No Gabinete amanhã, atendo a partir do meio-dia, porque amanhã, pela manhã, tenho reuniões com a secretária da Saúde para começarmos a discutir a definição da sede do Instituto Diabético de Goiânia. Se será em um terreno, com a verba federal já garantida pelo ministro da Saúde, Ricardo Barros, via senador Wilder Moraes, 6 milhões a verba, ou se será em um prédio, em um edifício, oferecido pelo governador do estado ao prefeito Iris Rezende, em parceria deles. Portanto, amanhã, só a partir do meio-dia, atenderei aqui no gabinete até às 8 da noite, como sempre, e no domingo, o trabalho normal de plantões de urgências em Goiânia. Agradecidíssimo